Afinal, e agora? Quando vai sair a terceira temporada de Round 6? Vai ser em 2025 mesmo? Mas em qual época do ano? E o que vai acontecer nessa terceira temporada que é a final? Como que vai ser o ponto sobre o protagonista? Ele pode morrer nesse final? Ou ele vai terminar vivo? A gente já tem indícios sobre isso. E quais outros pontos podem acontecer nessa terceira temporada? Parece que vai ser a mais diferente de todas. E nesse vídeo eu decidi atualizar tudo sobre isso, tudo que a gente sabe. Se você quiser entender, cola aqui e vambora. Fala, povo bonito que assiste esse canal lindo chamado A Gente Faz Agora. Tudo bom com você que tá assistindo? Eu tô bem demais, eu sou o João Victor, pra você que não conhece. E hoje eu tô de volta aqui pra trazer pra vocês mais um vídeo sobre Round 6. Pois é, mais uma sequência 3 aí, porque tem muita coisa pra gente poder falar sobre isso. A gente falou muito sobre essa segunda, tem mais ainda, mas vamos falar sobre a terceira, porque se a gente termina um corte seco, assim, de história, sem concluir nenhum arco, nem nada, um encerramento de temporada meio abrupto, mas que tem uma explicação pra isso, e vamos falar sobre a terceira quando deve sair. Mas antes de tudo, deixa esse like, ajuda muito na divulgação, e se inscreva no canal pra você não perder nenhuma novidade sobre Round 6. E vamos lá, porque não é novidade pra ninguém que a Netflix é dos streamings que tem aí um dos mais casuais até então. Por ser o mais conhecido, é o que tem mais espectadores casuais. E eu falo casuais, é tipo, assiste esporadicamente, não reassiste alguma coisa, não tenta entender a fundo, só assiste ali de boa, casualmente. E vai buscar na internet algumas explicações, às vezes coisas óbvias acabam pulando. Por exemplo, um negócio recente que eu percebi, coloquei até no meu Instagram, é a quantidade de pessoas que assistiram a segunda temporada inteira e não perceberam que esse cara, o frontman, é o cara que é o 001 agora, é o cara que tá infiltrado. Eu garanto pra você que tá assistindo, por mais óbvio que pareça, por mais que ele tenha aparecido o rosto na primeira temporada, muita gente não se lembra, que tem muito a ver com a questão de espectadores casuais. E um dos grandes pontos que ferra mais ainda é o fato de ser uma série que demorou 3 anos pra voltar. Então assim, a gente zoa um pouquinho, mas nem dá pra culpar tanto a galera, porque é muito tempo pra voltar uma série. E com isso, né, agora que passou a segunda temporada, no formato padrão casual da Netflix, lança todos os episódios de uma vez, a galera, uma galera, né, assistiu tudo no mesmo dia, muita gente fica mais indignado ainda, porque a segunda temporada termina sem nenhuma conclusão de nada. O episódio final termina parecendo que tem mais episódios pra passar ainda. E aí que tá o primeiro ponto pra gente chegar sobre a terceira, né? Pra quem não sabe, a segunda temporada e a terceira temporada foram gravadas juntas. Sim, o roteiro das duas temporadas demorou mais tempo, né, tipo, pra produzirem e tudo mais, porque o roteiro foi escrito junto e as gravações aconteceram ao mesmo tempo. Enquanto eles estavam gravando episódios da segunda, já foram e emendaram com episódios da terceira. Só fizeram um corte ali no meio, definiram como final de segunda temporada e deixaram a terceira pra depois. E aqui já é um ponto inicial pra quem não tá muito informado, né, até sobre data e tudo mais, quando deve sair. A gente vai chegar nos pontos mais aprofundados pra quem já sabe de tudo. Primeiramente, questões de datas. Quando deve estrear a terceira temporada? Quando o Round 6 deve voltar? João Victor, depois de muito tempo esperando, voltou, mas aí termina desse jeito, um final que não é final de temporada, eu tô sedento, eu quero a continuação. Pois é, pelo fato de terem gravado tudo junto, a terceira temporada já está em fase final de pós-produção. É bem possível que no momento que esse vídeo tá saindo, até tenham terminado boa parte já dela. Então sim, no final, né, da série, se você prestou atenção, você viu que tá confirmado pra 2025, isso já é oficial, a terceira temporada sai em 2025, e eu já venho aqui adiantar sobre questões de datas, a gente não tem a data e o mês oficial, mas venho adiantar que deve ser sim no primeiro semestre do ano. E por que eu falo isso com essa propriedade? Óbvio que não tem como confirmar isso que eu falei, mas eu falo com essa propriedade por conta das janelas de lançamento da Netflix e as prioridades da Netflix de produções. Round 6 tá entre os maiores sucessos esmagadores da Netflix, então tem janelas de prioridade. Para esse ano deixaram agora pro finalzinho, né, últimos dias do ano 2024, e pro ano que vem, como já tá tudo gravado, já foi tudo emendado, tudo junto e já tá tudo praticamente finalizado, deve ser já pro primeiro semestre, pra não ter essa distância tão grande. Dá pra se basear muito numa produção que teve de 2023 pra 2024, que foi o Rebel Moon, né, a sequência de filmes ali do Zack Snyder, que ele gravou o 1 e o 2 juntos, se eu não me engano, em dezembro saiu o filme 1 na Netflix, logo no início de 2024 agora já saiu o 2, então quando tem produções prontas, a tendência da Netflix é andar logo, pra poder fazer dinheiro. Fora que a gente tem uma outra produção gigantesca, estratosférica da Netflix pra 2025,
2025, que é Stranger Things última temporada. Uma das últimas séries clássicas, raiz da Netflix, que fizeram a Netflix ser o que ela é, que vai terminar. Que a temporada final já tá confirmada pra 2025 e que com certeza deve ficar pro segundo semestre. Devem dividir em duas partes ali, primeira parte sair no segundo semestre de 2025 e terminar no início de 2026. Esse é outro ponto fortíssimo que fortalece a ideia de que Round 6 deve terminar tudo certinho, eles devem finalizar essa grande produção deles ainda no primeiro semestre do ano que vem. Então, questão de datas, até daqui no máximo uns 7 meses, 6, a gente deve ver a continuação. Isso se não acontecer antes, tá? É bem possível que seja antes ainda disso. Mas aí, saindo dessa questão de datas e informações que muita gente não sabia, vamos pro ponto da história. O que deve acontecer na terceira temporada, até com base no que a gente tem na segunda, mas também com base no que os atores e também o criador já falou em entrevista. Pois é, primeiro ponto, a gente tem um final de segunda temporada com o Ji-Han terminando vivo, né? Ele tá vivo, ele tá capturado, se lascou gostoso ali, se ferrou muito, mas ele terminou vivo. E assim, agora ele vai ser retido e daqui dá pra gente tirar duas possibilidades. Eu não consigo ver mais do que duas possibilidades do que devem fazer com o Ji-Han a partir daqui, pelo menos tentar fazer com ele. Possibilidade de número 1, colocar o Ji-Han de volta no jogo, pra ele ser obrigado a participar daquilo ali até o final e ficar tudo sinistro, até mesmo prevalecer uma teoria que muita gente tá fazendo, né? Ele ser obrigado, no final, sobrar só ele, o 001, que é o frontman, tá infiltrado lá, e ser obrigado a ter uma luta final com ele. Essa é a primeira possibilidade, colocarem ele de volta no jogo pra participar ali de forma obrigatória, com culpa, carregando culpa do que ele fez e tudo mais. Possibilidade número 2, não colocarem ele de volta no jogo, mas obrigarem ele a assistir o jogo acontecendo, obrigarem ele a ver cada fase acontecendo, as pessoas que ele criou apego ali morrendo, ver todo mundo definhando e sobrando só um, ele sendo obrigado a ver isso. Isso pode se estender até, tipo, fazer ele ser obrigado a ver vários jogos acontecendo em sequência, cada ano, ele ficar como um prisioneiro dele, sendo torturado psicologicamente com isso. Então, sim, só dois pontos que eu consigo ver, ou colocam ele obrigatoriamente de volta no jogo, ou obrigam ele a assistir o jogo. E eu falo muito isso porque o objetivo do frontman ficou claro. O objetivo dele, desde o início da temporada, você consegue ver pela conversa e tal, colocar, enfiar na cabeça do Ji-Han que não tem como parar esse jogo. É colocar na cabeça dele o princípio do porquê o jogo, porque as pessoas são más no mundo, pelo que as pessoas fazem. O jogo é uma crítica social, enquanto as pessoas do mundo não mudarem, o jogo não vai acabar. Então agora que o frontman tem o Ji-Han capturado, com certeza ele vai tomar alguma decisão de fazer algo com ele, vai fazer com que ele entenda o ponto dele, tipo, mesmo que seja na raça, na marra, que ele entenda a força, que aquele jogo não pode acabar, que ele entenda a força, o princípio e tudo mais. Por isso eu só acredito nessas duas possibilidades, ou coloca ele dentro do jogo de volta, ou obriga ele a assistir. E assim, aqui a gente já falou as premissas importantes relacionadas ao protagonista, mas aí a gente tem mais sobre ele, que eu até toquei rapidinho nisso, né? No vídeo de segredos dessa segunda temporada, de detalhes, eu mesmo falei que o Ji-Han falhou. Ele falhou, ele errou feio e ferrou com a vida de um monte de gente ali. Basicamente, a decisão dele de colocar na cabeça do grupo que era muito mais viável e vantajoso fazer uma rebelião e pegar em armas, fez com que boa parte das pessoas morressem, sendo que na verdade era muito mais vantajoso não ir lá pegar em armas. Eles estavam em menor número, tinham que roubar armas, tinham menos bala, menos capacidade, menos treino, e mesmo que o pessoal do lado do círculo ali fosse atacar de noite, dava pra tentar sobreviver ali. Era muito mais provável que mais pessoas sobrevivessem dessa forma que fazendo uma rebelião, que você com certeza já tá em desvantagem já no início. Ali, se eles atacassem primeiro durante a noite, por exemplo, eles já conseguiriam um número suficiente e sairiam na votação já de cara. E é aí que tá o ponto. Ji-Han errou feio, errou rude, e ele vai carregar essa culpa. E é muito provável que o frontman, que agora capturou ele, né, queira utilizar dessa culpa e queira mostrar pra ele que o que ele fez foi errado, pra que ele se ferre mais ainda psicologicamente. Então aqui a gente tem um ponto. Na próxima temporada, com certeza, a gente vai ter o foco do Ji-Han tendo que lidar com o problema psicológico de culpa, né? Ele sendo colocado lá dentro, que pode ser pior ainda, ou ele sendo obrigado a assistir, ele vai se sentir culpado por aquelas pessoas que morreram, ainda mais que tem um grande amigo dele ali que tava participando e que morreu na frente dele. Então a gente já vai ver um Ji-Han um pouco mais mudado, um pouco mais diferente ainda,
carregando tudo isso, talvez até menos motivado agora. Mas assim, saindo um pouco do Jihan e indo pro ponto do frontman e coisas positivas que podem acontecer, eu quero complementar algo que eu falei no meu vídeo de detalhes, que é bem provável que aconteça na próxima temporada, e o próprio ator que fez esse cara adiantou um pouco disso numa entrevista recente. Como eu disse lá no meu outro vídeo, o frontman, que é o 001, né, o líder, na verdade, que tá infiltrado, ele, apesar de ser o líder sádico e que tá fazendo tudo aquilo ali acontecer, ele é uma pessoa que tem sentimentos. Ele é uma pessoa que, assim, tem coisas do passado que ele se apega ainda. Na primeira temporada, ele tinha a oportunidade de matar o irmão dele e, de propósito, ele atirou no ombro e fez o irmão ficar vivo. E depois contratou o pescador pra pegar o irmão, salvar ele e proteger o irmão daquele lugar, tipo, fazer com que ele nunca achasse a ilha. Por outro lado, no início dessa temporada 2, a gente viu o paralelo lá do recrutador que conta pro Jihan que quando o pai dele entrou em conflito com ele matou o pai dele. O próprio líder, o frontman, não teve essa coragem. Fora essa questão das outras partes sensíveis dele que são apresentadas aqui, né? Ele ali se sensibilizando com a 222, preocupado com ela porque ela tá grávida, que isso faz muito sentido pelo fato dele ter perdido uma mulher que quando tava grávida mesmo, no passado, que foi ambientado nessa temporada. Então ele tem lados sensíveis, ele tem um lado mais balançado, e aí vem a entrevista recente que o próprio ator deu. Teve um trecho de entrevista que o influenciador brasileiro que muita gente conhece, chamado Arthur Paek, que é um da culinária, que faz as receitas, um trecho de uma entrevista que ele fez com o elenco, especialmente com esse ator, né, do frontman, que ele postou no seu Instagram, e nesse trecho dá pra ver o ator falando que o personagem dele está mais balançado nessa temporada, ele tá mais instável, ele tá com conflito interno. Sim, ele fala isso na entrevista. Ou seja, tendo isso como base, tipo, o próprio ator confirmando essa condição do personagem, a gente vê os indícios ali, isso significa que na terceira temporada vai acontecer alguma coisa. Tipo, ele tá dividido internamente, agora a gente tem essa confirmação. Então a probabilidade desse cara virar a casaca, tipo, virar pro lado do bem e o outro líder assumir é grande, como eu também falei no outro vídeo, né? Esse cara, esse líder que não tem tanto aprofundamento ainda, o cara que usa a roupa preta, tá muito na cara do personagem que tá sendo colocado ali pra ser o líder substituto quando o outro virar do bem. Então já é um próximo ponto que pode acontecer na próxima temporada, na 3, mas aí tem mais. Eu falei muito do frontman, mas vamos falar do irmão dele, né? Que nessa temporada a gente ainda não teve essa amarração de história, só ficou ali por cima, ele tentando procurar e não achando, e a revelação de que o cara lá, né, o pescador, o capitão, é na verdade um contratado daquele lugar. Ele tava sabotando tudo. E eu falo, como esse cara foi revelado como um traidor, com certeza agora vai se abrir um caminho pra que o Jang-ho descubra que ele é o traíra, e com certeza absoluta, eu garanto que você pode vir me cobrar depois. Na terceira temporada o Jang-ho vai descobrir a ilha. Tipo, agora vai abrir um caminho. Quando uma série mostra que tem um traíra, é porque em breve alguém já vai descobrir a traição e derrubar esse traíra. Ele deve descobrir em breve, e aí sim ele vai poder descobrir a ilha. Ou seja, na terceira temporada a gente deve ter o Jang-ho participando da treta ali agora diretamente, influenciando, tentando ajudar o Jihan finalmente. Vai ser tarde pra ajudar o Jihan? Não sabemos, mas aí a gente pode ter uma outra ajuda. Se tem uma outra personagem que eu tenho certeza que tá lá dentro e que vai ser pra poder ajudar em tudo isso, é a Noe, essa personagem que foi apresentada agora, que chega como soldado, era refugiada da Coreia do Norte, foi pra lá com uma esperança, perdeu essa esperança, e o foco dessa segunda temporada é nela entrando como um soldado que faz as coisas certinhos, mas do nada virando rebelde. A gente já vê com ela finalizando os corpos, atrapalhando o negócio deles lá de tráfico de órgãos. Tem os outros guardas que fazem a pressão nela, que agridem ela e tudo mais, ameaçam, mas com certeza ela vai dar a volta por cima e vai conseguir algo pra poder ajudar o Jihan ali dentro e sabotar mais ainda o jogo. E um ponto que pode ajudar nisso é a brecha do jogador 246 lá, né, que é o pai da menininha que ela cuidava lá no parque, que gostava muito dela. Ela já poupou a vida dele. A gente vê nesse final que ele toma um tiro, mas parece muito ser ela aqui. E na cena, como eu disse no outro vídeo, parece muito que ela tá mirando no coração, mas ela mira em outro lugar menos letal. E tá parecendo muito que ela vai fazer um jeito pra esse cara fugir. E ele pode ser uma pessoa pra ajudar ela também contra os outros guardas. E aí já tem uma rebelião interna dentro dos guardas. Aí você já tem Jang-ho, que vai acabar achando a ilha. Você já tem ela, numa rebelião interna provavelmente. Fica sobrando o grande impasse, o que vai acontecer com o Jihan, né? Que, como eu disse, ou vai ser colocado dentro do jogo, ou vai ser obrigado a assistir. Tudo tá ficando muito na cara. Não, gente, não dá pra saber o desenvolvimento ainda, não tem trailer nem nada. Mas pro final, até por falas do próprio criador, tá ficando muito na cara um final em que ele pode se sacrificar pra acabar com esse jogo. Tipo, o final até que
previsível, vai ser um pouquinho clichê isso, mas tá parecendo muito. Num vídeo recente, você pode voltar uns 3, 4 vídeos de Round 6 aqui no canal, eu falei sobre uma das entrevistas que o criador da série deu, que além dele revelar que tava continuando a série por dinheiro e outras coisas, ele revela que na temporada 3 tudo acaba, e ressalta muito nessa entrevista que o final da terceira temporada traz um final definitivo pro protagonista, né? Ele não confirma a morte nem nada, mas se eu ouvir isso, final definitivo pra protagonista, fica muito na cara definitiva, tipo, não tem volta, é morte, fica parecendo muito. Então fica a possibilidade dele morrer ali no final, as probabilidades são altas, mais probabilidade dele morrer do que dele viver. Vamos ver, essas são as melhores previsões que dá pra gente ter da terceira temporada, questão de data, questão de história, coloca nos comentários o que você acha que vai acontecer. Se tem alguma coisa que dá pra adicionar também, comente aí, deixa esse like, se inscreva no canal que já a gente vai trazer mais vídeos ainda de outros pontos além que a gente precisa explicar. Mas é isso aí, logo eu tô de volta, um abraço, fui!